Ai, ai, ai. Fala aí, galera. A gente vai estar começando mais um vídeo agora. Mais um momento. Tamo junto nessa, né? Mais um momento da palavra de Deus. A gente sempre vai dando continuidade, porque é muito importante que a gente sempre faça isso, né? E eu acredito que Deus, ele fica muito feliz. Ele fica muito feliz. E eu também estou feliz, porque estou fazendo isso, né? Todos os dias, né? E hoje a gente vai continuar falando de Jesus, né? Falando dos discípulos, né? E falando também de Pedro, né? É importante que a gente fala, porque a gente vai aprendendo, lendo, falando, introduzindo e aprendendo. E aqui a gente vamos ver que Jesus, ele vai avisar Pedro, né? Vai avisar Pedro que tá chegando o dia, né? Tá chegando o dia que ele vai ser morto, que ele vai ser entregue, que alguém vai abandonar ele, que alguém vai trair ele, né? Jesus sempre vai avisando porque o dia está muito próximo e está se aproximando. E Jesus, ele já foi muitas vezes aqui, se você for começar a acompanhar a caminhada com Deus, né? Ele já foi muito abandonado, né? Pelos discípulos, né? Principalmente na hora que ele foi orar no monte 3 vezes, as 3 vezes eles dormiram, né? Dormiram e não era para ter dormido, era para estar acordado. Então, ele foi ali abandonado. E dessa vez Jesus vai mencionar novamente que ele vai ser abandonado, ele vai ser traído, ele vai ser negado. E os discípulos falou que não, eu te amo, eu te adoro, você é tudo para mim, jamais eu faria isso com você, jamais te abandonaria, eu sempre estaria com você. Então assim, era praticamente as mensagens dos discípulos, né? Falando para Jesus. E Jesus, ele sabe todas as coisas, né? Ele avisou praticamente, avisou adiantado o que aconteceria, né? E eles não deram muito crédito. Falou que amava Jesus acima de todas as coisas, que jamais faria isso com ele. Jesus era tudo para ele. Então, assim, os discípulos disseram, e todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Todos eles falaram as mesmas coisas, que jamais abandonaria Jesus Cristo, porque amava ele. Assim, era eles. Eu nunca vou dizer que não te conheço, não te conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. Assim eram as palavras dos discípulos. Eles se precipitaram, mas Jesus falou que você vai me negar, você vai me trair, você vai me abandonar, e eles não deram crédito, né? Ficaram muito confiantes, né? Achando que isso não iria acontecer, e aconteceu. Então, o tema aqui da palavra de Deus é Jesus avisa Pedro. Jesus avisa Pedro. Além de avisar Pedro, Jesus também menciona os discípulos. Os discípulos também estão com Pedro nessa mesma caminhada, que é ser apóstolo, que é ser discípulo, né? Mas também estão na mesma caminhada de abandonar Jesus. Abandonar Jesus. É assim. O ser humano, ele tem essa falha, né? Então, livro de Mateus, do capítulo 26, do versículo 31 ao versículo 35. Alguns versículos da palavra de Deus, onde você vai entender que Jesus, ele foi abandonado. Além de ser abandonado, iriam trair ele, iriam negar ele. Eles juraram de pé junto que não faria isso para Jesus. Mas Jesus sabia todas as coisas. Se ele é o Filho de Deus, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você faz, ele sabe o que você está pensando agora. Não importa onde você esteja, você pode estar numa caixinha de fósforo. Jesus está te vendo. Ele está te vendo. Ele vê todos nós, todos os dias. Mas ele não vai te forçar nada. Você aprende se você quiser. Você não é obrigado. Ele não obriga ninguém. Então, hoje o tema é Jesus avisa Pedro.
E Jesus disse aos discípulos, olha só, esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois a Escritura Sagrada dizem, matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Jesus, ele menciona aqui que ele seria morto, que os apóstolos, os discípulos abandonariam ele, fugiriam de medo, até negariam o nome dele. Para vocês verem que a mensagem ela é pequena, mas a passagem ela é grande, porque tudo aqui aconteceu. Aconteceu e Jesus vem avisando antes dele morrer. Os discípulos não deram muito crédito, não deram, porque realmente eles não conheciam Jesus. Porque aqui embaixo, quando vocês vão ver, todos os discípulos disseram a mesma coisa, que jamais negaria a Cristo, jamais o abandonaria, que morreria com o Senhor. Então, eles já deram para trás. Porque eles falam uma coisa para Jesus e depois eles fazem outra. E Jesus fala para eles logo adiante. Olha só. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos os abandonem. Então Pedro, aquele que andou sobre as águas, aquele que teve praticamente participação em todos os milagres de Jesus, os ensinamentos, espanta-demônios, e Pedro também, ele dormiu lá no monte. Dormiu junto com os 11 discípulos. E ali ele abandonou Jesus. Quando Jesus falou para ele assim, fique de guarda, fique de guarda. As 3 vezes que ele foi orar, quando ele voltou, estavam todos dormindo, abandonado o Senhor. Então aqui, já vemos que Pedro afirma que jamais abandonaria Jesus. Jamais, não só ele, como todos os discípulos. Vamos lá, para vocês verem que Jesus sabe todas as coisas. Quem não sabe é a gente. Não é que Pedro fez isso, que ele é pior que a gente. Não. Somos falhas. O ser humano, ele é falha. Falha das falhas. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então, Jesus já lança para Pedro que ele vai negar ele 3 vezes antes que o galo cante. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E lá embaixo você vê que Pedro fala que morre com Cristo. Morre com Cristo que jamais o abandonaria. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. Então você já vê que Pedro, ele fala que seria leal a Jesus até o último dia da sua vida. Ele seria leal, não importa o que acontecesse. Ele estaria com Cristo a todas as horas. Não tinha tempo ruim para ele. Essa eram as palavras de Pedro. E vocês vão ver que os discípulos afirmam e falam a mesma coisa. Olha só. E todos os outros discípulos disseram as mesmas coisas. Para vocês verem que os discípulos, todos eles caíram em contradição. Porque Jesus foi preso sozinho. Jesus morreu sozinho. Jesus foi abandonado sozinho. Então, se você for acompanhar essa caminhada de Deus, essa caminhada de Jesus, de Pedro, os discípulos, você vê que os discípulos, eles fazem um juramento entre eles que jamais abandonaria Cristo, que morreria com eles, não importa aonde ele fosse, estaria junto, estaria lado a lado como até um irmão. E realmente, na hora que aperta o círculo, corre, o medo toma conta. O ser humano, ele tem medo. O ser humano, ele carrega a semente do pecado, realmente. Mas o medo, ele está em todos nós. Ninguém quer morrer. Ninguém quer. E quando chega a morte, o medo, ele toma conta. As pessoas fazem de qualquer coisa para não morrer. É verdade, uma realidade. Então, estudamos essa mensagem aqui hoje, que Jesus avisa Pedro. Não só Pedro, como os discípulos. Então, eles têm praticamente ali com Jesus. Vocês vê que eles ali, eles falam com Jesus algo que jamais eles
cumpriria. Eles não tinham como cumprir. Não tinha como cumprir. E sabe por que não tinha como cumprir? Porque o ser humano, ele é falha. Ele é falha. Jesus, ele não prometeu nada para eles. Simplesmente Pedro que prometeu que jamais largaria de Jesus. E os discípulos falou a mesma coisa, morreria com Jesus aonde ele fosse. Para vocês ver, o ser humano, ele pode fazer promessas, mas ele quebra. Porque na hora do medo, ele não segura o BO, ele não segura o rojão, porque o medo toma conta das pessoas. Ninguém está preparado para morrer, ninguém. O medo, ele toma conta. E ser preso como Jesus foi, todo mundo saiu correndo. E Jesus ficou ali sozinho. Então, Jesus aqui menciona a Pedro. Ele avisa que ele vai ser preso. Ele já avisa que ele vai ser morto. Ele avisa que ele vai ressuscitar e ele vai até a Galileia. É importante que a gente aprenda, a gente saiba, porque se a gente só ficar ouvindo e não ler a Bíblia, a gente pode sim que aprender errado. E você lendo a palavra de Deus, você vai aprender o mais certo, porque a Bíblia, ela nos ensina, pode ser do modo mais simples. Você aprende qualquer coisinha, você aprende. Todo mundo aprende, nem que for uma risca ou uma coisinha, aprende. Se você aprende a perdoar, você está aprendendo o Evangelho de Deus. Se você aprende a servir alguém, você já está aprendendo com Jesus. Se você ama o próximo, já está aprendendo com Deus. Então, são coisinhas básicas, que é uma linha que você já está fazendo parte do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Deus. Hoje, você pode não estar conhecendo Cristo, mas futuramente você vai conhecer. Deus, eu creio, Jesus, ele não força ninguém a nada. Ele não força. Ele gosta que as pessoas venham a ele espontânea vontade. Deus gosta que você vá até ele por espontânea vontade, por amor. Se for para ir forçado, você nem vai. Fica na tua casa, fica no seu churrasco, fica no seu jogo de futebol. Fica aonde você está, se for para ir forçado. Porque Deus não quer assim. Agora, quando você está com o coração cheio, você sente que é a vontade de procurar Deus, aí você vai. Essa é a melhor hora de você buscar Deus, sabia disso? Não é quando alguém fica te perturbando. Vamos, vamos, vamos. Isso não é de Deus. Porque isso vai incomodar a pessoa. Então, quando é algo espontâneo, é algo mais bonito. Quando é espontâneo, é algo de Deus. E quando é espontâneo, é o seu coração, você e Deus. Cara, eu digo a vocês, faça as coisas sempre quando é espontâneo, sem ninguém forçar a nada. E sabe por que eu falo isso? Porque homem nenhum é mudado por homem, nem pela esposa, nem pelo filho, nem por ninguém. Só quem pode mudar o homem é Deus. É verdade. Eu falo por experiência. Só Deus pode mudar o homem. Ninguém pode mudar, mano. É verdade, é uma realidade. Então, a gente vai ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Que essas palavras venham fortalecer você, venham ajudar você. E vai no encontro de Deus quando você se sentir vontade, desejo. Aí vai ser mais bonito e vai ser mais gostoso e mais grandioso. Falou? Um forte abraço. Até nossas próximas lives e nossos próximos vídeos. Sempre tem vídeo novo aí. Fica atento aí que tamo junto nessa. É nóis.